Muito bom dia, galera do Resenha Colorado. Aqui é Luiz Augusto Siqueira, radialista profissional de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, e também o comentarista especialista desta resenha. Antes de começar a falar do assunto de hoje, quero mandar um abraço muito especial aos meus colegas aqui do canal, meu querido Lucas Pires e também o Nicolas Tessari, né? Muito bem, galera, olha só, o que eu vou levantar, qual é o assunto que eu vou comentar hoje? É um assunto muito pontual chamado craque. Para você, meu caro telespectador, ouvinte das redes sociais, o que significa essa palavra, o craque? Para vocês, quem é hoje o jogador de futebol do Esporte Clube Internacional que dá para chamar de craque? Se é que ele existe no atual estágio do futebol brasileiro, né? Então, vejam que as colocações que as pessoas fazem muitas vezes são muito emotivas, são muito inconsistentes e são muito fora dos padrões para definir essa palavra. Então vejam só, pela pouca experiência de vida que eu tenho, afinal eu tenho 58 anos de idade, eu digo para vocês assim, ó, eu vi muitos craques do futebol brasileiro, vi muitos. Claro, né, que se falar do Pelé é hors concurso, o Pelé é o rei do futebol, então esse tá fora, tá naquela prateleira especial lá em cima. Depois de Pelé, quais foram os outros craques? Zico, do Flamengo, com a camisa 10, né? Sócrates, que jogava no Corinthians, também era um craque de bola, né? E outros caras aí, por exemplo, vamos pegar aí do próprio Internacional, para vocês quem for, eu vou enumerar alguns nomes que passaram e que honraram esse manto sagrado do Internacional, e eu tenho certeza que a maioria vai concordar comigo. Quem eram os craques do Internacional? Na minha opinião, eu começo assim. Começo com os anos 70, tá? Os anos 60 eu não vou falar porque eu não vivi esse tempo. Só de ler a história do Inter, mas daí como eu não posso fazer comentários de coisas que eu não vivi, então eu procuro me ater a isso aí, tá bom? Então vamos falar assim. Para mim o craque número 1, na minha opinião, chama-se Dom Elias Figueroa. Um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida, o famoso Capitão América, né? O Capitão das Américas. O cara jogava demais, era uma sumidade. Segundo craque, Manga, goleiro do Internacional, do bicampeonato do Inter. Outro craque, Carpegiani. Outro craque, Galvão, Mauro Galvão. Outro craque, Paulo Roberto Falcão. Mário Sérgio Pontes de Paiva, Valdomiro, Claudiomiro, sabe? E outros, Dario, Dadá Maravilha. E esses eram craques de bola, esses eram craques. Eram jogadores que desequilibravam uma partida, jogadores que num piscar de olhos, eles mudavam o resultado do jogo. Pela sua genialidade, pelo seu talento, pela sua visão de jogo, pela sua colocação dentro do campo de jogo, pelo esquema tático que eles tinham dentro da cabeça deles e que jogavam muitas vezes até sem se olhar, eles já se conheciam só no posicionamento dentro de campo. Olha, por exemplo, o esquema do Falcão com o Escurinho, por exemplo. Falcão e Escurinho contra o Atlético Mineiro. Quem é que não lembra daquele gol de cabeça que o Falcão atravessou, entrou dentro da zaga do Atlético Mineiro, trocando passes de cabeça com o Escurinho. Escurinho devolveu para o Falcão, ele deixou a bola cair e deu na gaveta do Ortiz, que na época era um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, o goleiro do Atlético Mineiro. Todo mundo lembra disso aí, todo mundo lembra. Aquela subida do Figueroa para fazer o gol de cabeça no primeiro campeonato brasileiro do Inter, frente à fortíssima equipe do Cruzeiro, porque vamos combinar, o Cruzeiro era uma máquina de jogar futebol. Tinha Raul Plasma no gol, tinha Palhinha, tinha Tostão, tinha Nelinho, tinha, cara, só craque de bola. Wilson Piazza, meu Deus, era um cano de time, sabe? E o Internacional ganhou o jogo, foi campeão brasileiro. Então, esses caras a gente pode chamar de craque. Agora, o que está acontecendo hoje, que a gente vê colegas da imprensa, sabe, de comunicação, colegas entre aspas, porque na verdade os caras falam muita coisa sem ter conhecimento, tu tá entendendo? E aí falam que o Praxedes, por exemplo, o jogador do Internacional que veio das categorias de base, que o Praxedes é craque. Eu discordo veementemente. O Praxedes é um bom jogador, nada além disso. Então chamar o Praxedes de craque,
sabe? É no mínimo um assinte com a história do Internacional. Ele poderá se tornar um craque um dia, claro que sim, eu não vou também tirar os méritos do jogador, mas daí você querer já elevar o nível do jogador sem ele ter feito nada pelo time, sem ele ter feito nada pela carreira dele, que é uma carreira prematura, embrionária ainda, aí é difícil, né, gente? Então não dá. Então são esses conceitos que eu quero deixar bem claro aqui. O craque, para você, meu amigo que está me escutando nesse momento, você, meu amigo, minha amiga, você que está em qualquer lugar desse país, você de Santa Catarina, você do Rio Grande do Sul, você do Paraná, você de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, você que é brasileiro, assim como eu, e que conhece futebol e que vive o futebol na essência da palavra, então eu queria que você me posicionasse. Ser craque é uma coisa muito mais além do que os nossos olhos vislumbram. Então, sabe, então eu discordo, por isso que eu discordo de alguns membros da torcida colorada e também boa parte da imprensa gaúcha que fala asneiras, que fala coisas que não tem conhecimento de causa para falar, que fazem comparações esdrúxulas, sabe? Comparação que não dá para fazer, entende? Então ser craque é muito mais além do que simplesmente botar um fardamento de uma equipe e entrar em campo para jogar. Ser craque, o craque é aquele cara que entra dentro de campo e sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele tem que chegar dentro de campo e resolver a partida para a sua equipe. Ele desmonta a defesa adversária, ele dribla, ele tem velocidade, ele tem domínio de bola, ele tem visão de jogo. Ele num lance genial, ele muda o resultado de uma partida. Tu tá entendendo? Então esse é o verdadeiro craque que o Internacional deixou se perder ao longo dos anos, né? É bem verdade que desde os anos 70 que nós não temos mais essa figura dentro do Inter. Vamos combinar. Nós temos um plantel maravilhoso, tem bons jogadores, claro que tem. Tem jogadores excepcionais como Paulo Guerreiro, Thiago Galhardo, Yuri Alberto, agora que está desencantando a fazer um monte de gol. A gente não pode também querer condenar esses atletas, até porque são atletas que fazem a diferença para o Internacional. E agora o Carlos Palacios, o chileno, que também está se somando, eu tenho certeza, vai agregar muito em qualidade para o Internacional. E vou mais além e digo para vocês, esse ano de 2021 será o ano da redenção do Internacional. Porque eu vi esse trabalho desse técnico, Miguel Ángel Ramírez, e estou muito encantado com o trabalho dele. Ah, Luiz, mas é cedo. Não, não é cedo. Quando você começa a perceber os conceitos reais dele, uma coisa que ele me conquistou, ele tem variações de esquema de jogo. E lembra que eu até disse uma vez, até num comentário em um grupo que eu participo, que para mim treinador de futebol tem que ter esquema de jogo. Tem que ser um treinador que não pode ser um treinador previsível. Tem que ser um treinador que ache soluções para encarar o adversário e propor o jogo para poder matar o adversário. Para mim, esse é o verdadeiro treinador. E isso o Abel Braga fazia muito bem. E o Miguel Ángel Ramírez, pelo que eu estou vendo no andar da carruagem, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Tu viu a entrevista que ele deu pós o jogo contra o Caxias? Ele disse que na cabeça dele ele tem vários esquemas para montar de acordo com aquilo que o adversário que ele vai enfrentar. Então isso me encantou. Então eu vi que esse cara sim é um verdadeiro treinador de futebol. Então nós perdemos o Abel, claro que perdemos, mas ganhamos um grande estrategista. Então o Miguel Ángel Ramírez está conquistando os atletas do Inter. Isso é público e notório. Vocês viram o jogo contra o Caxias. O Internacional jogou o fino da bola. Claro que foram dois tempos distintos. O primeiro tempo até o Caxias dificultou muito o Internacional, porque todo mundo sabe que o Caxias é uma boa equipe, muito bem treinada, tem um bom plantel de jogadores, tem um posicionamento definido dentro de campo. Para mim, as duas melhores equipes do interior, para mim, é Caxias e Ipiranga. E defendo a tese que são as duas equipes que, junto com a dupla Grenal, estarão no final, na finaleira do Gauchão, para definir o mata-mata de quem vai para a decisão, no meu modo de ver. Posso aqui morder minha língua? Claro que posso, porque a gente sabe que tem outras equipes que estão começando a lutar, como Juventude,
esse próprio time, o Novo Hamburgo, que estava lá embaixo, parece que também empatou o jogo dele ontem, deu uma subidinha na tabela. O próprio São Luís, que está com 10 pontos também, é uma equipe a ser respeitada, tu tá entendendo? É um time que fez um bom investimento, montou um elenco razoável para disputar o gauchão. Então a gente tem que respeitar essas coisas. Mas não adianta, no frigir dos ovos, a força, o planejamento, o melhor plantel, a melhor estratégia de equipe é que vence um campeonato. É uma conjunção de fatores que fazem com que essas equipes realmente se sobressaiam sobre seus adversários. Agora vamos aguardar para ver se realmente a minha tese está correta, porque eu também sei dar a mão à palmatória. Se eu tiver errado, dizer, não, Luiz, tu errou, eu sou o primeiro a dizer, não, me desculpe, mas realmente eu me equivoquei e mordo a minha língua, ok? A todos vocês o meu abraço, o meu carinho, meu muito obrigado. Não vou me estender mais, porque o assunto era mais pertinente, mais pontual. Deixo aqui meu abraço, meu carinho e o lembrete, galera. Não vamos esquecer de compartilhar essa fala aí com todos os amigos de vocês. Não esqueça de dar o like aí no YouTube, né, para marcar o nosso canal. Dê o seu likezinho, aperte no sininho de sinalização para você ouvir as matérias do canal Resenha Colorado. E não esqueça de entrar nas redes sociais para compartilhar esse vídeo. Ali no Facebook, no Instagram, ok? E, claro, reitero o meu abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a cada família desse Brasil aqui representada. E que Deus traga logo a cura para esse Covid-19, é o que a gente espera com muita fé em Jesus. Um abraço a vocês todos, um abraço Lucas Pires, meus companheiros Lucas Pires e também o meu querido Nicolas Tessari. Galera, que Deus abençoe e eu volto em seguida para um outro comentário aqui no Resenha Colorada. Um abraço, fui!